Eu sempre achei que já tinha passado por quase todo tipo de situação constrangedora na vida. Sabe aqueles momentos em que você ri depois, mas na hora só quer desaparecer? Pois é, eu achava que já tinha vivido todos eles. Até aquele dia. Era uma tarde comum, dessas preguiçosas de domingo, em que o tempo parece andar mais devagar. A casa estava cheia, como sempre acontece quando a família resolve se reunir sem aviso. Risadas na cozinha, crianças correndo pelo corredor, o som da televisão ligado em algum programa que ninguém realmente estava assistindo. Eu estava no quarto, tentando organizar algumas roupas, aproveitando um raro momento de silêncio. Foi então que ele apareceu na porta, meu sobrinho, com aquele olhar curioso que só as crianças têm. Inocente, direto e perigosamente sincero. Tia, posso te perguntar uma coisa? Eu sorri, sem nem imaginar o que vinha pela frente. Claro, pode perguntar. Ele deu mais um passo para dentro, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. E, de certa forma, estava mesmo. O que tem dentro da sua roupa? Aquela de baixo? Por um segundo, o mundo parou. Eu congelei, porque não sabia se ria ou se me escondia. Meu coração deu um salto, e uma onda de calor subiu pelo meu rosto. Não era malícia, eu sabia disso. Era pura curiosidade, daquelas que nascem sem filtro, sem vergonha, sem entender limites ainda. Mas mesmo assim, me pegou completamente desprevenida. Eu abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como é que se responde a isso? Como explicar algo tão simples, e ao mesmo tempo tão delicado? Ele continuava ali, me olhando, esperando uma resposta como se tivesse perguntado a coisa mais normal do mundo. E talvez, para ele, fosse mesmo. Naquele instante, percebi que o desconforto não estava na pergunta, estava em mim. Na forma como eu fui ensinada a ver certas coisas como proibidas, vergonhosas, intocáveis. Respirei fundo, tentando ganhar tempo, enquanto minha mente corria em 1000 direções diferentes. Sabe quando o coração dispara, mas ao mesmo tempo uma parte de você entende que aquele momento significa mais do que parece? Porque não era só uma pergunta. Era um teste. Um daqueles pequenos momentos da vida que revelam quem a gente é, e quem a gente escolhe ser. E, ali, diante daquele olhar inocente, eu tive uma escolha. Fingir que não ouvi. Brigar. Ou fazer diferente de tudo que eu já vivi até então. Mas, naquele segundo, eu ainda não sabia qual caminho eu ia seguir. Depois que ele saiu do quarto, tudo ficou estranho. O barulho da casa continuava o mesmo, risadas, talheres batendo, alguém chamando da cozinha. Mas, para mim, era como se o som tivesse sido abafado, distante, quase irreal. Eu permaneci ali, parada, com uma peça de roupa nas mãos e o olhar perdido em algum ponto que nem eu mesma sabia onde ficava. Era só uma pergunta. Simples. Inocente. Então por que aquilo tinha mexido tanto comigo? Eu soltei um suspiro lento e me sentei na beira da cama, tentando organizar os pensamentos que pareciam correr em direções opostas. Uma parte de mim queria rir da situação, contar depois como uma história engraçada de família. Mas outra parte se sentia exposta, desconfortável, quase vulnerável. E foi aí que eu entendi. Às vezes, não é a pergunta, é o que ela desperta dentro da gente. Aquela curiosidade dele, tão pura, tão natural, esbarrou direto em algo que eu nunca tinha parado para questionar. Cresci ouvindo que certas coisas não se falam. Que existem assuntos feios, vergonhosos, que devem ser evitados. E, sem perceber, fui carregando isso comigo ao longo dos anos, como se fosse uma regra invisível. Mas invisível não quer dizer leve. Eu abaixei o olhar para minhas mãos, ainda tensas, e senti um leve aperto no peito. Não era culpa. Também não era exatamente vergonha. Era algo mais profundo, como se aquele momento tivesse revelado uma parte de mim que eu sempre tentei esconder, até de mim mesma. Por que eu não soube responder? Por que uma pergunta tão simples me deixou sem voz? Talvez porque, no fundo, eu nunca tenha aprendido a lidar com isso de forma natural. Talvez porque, em algum momento da minha vida, alguém também tenha silenciado minhas dúvidas, meus questionamentos, minhas curiosidades. E agora, o ciclo estava ali, na minha frente. Eu podia repetir o mesmo padrão. Ou podia fazer diferente. Olhei em direção à porta, por onde ele havia saído minutos antes, e imaginei o que se passava na cabeça dele. Será que ele percebeu meu silêncio? Será que achou que fez algo errado?
Ou simplesmente seguiu o dia, leve, como só uma criança consegue fazer? Essa dúvida me incomodou mais do que a pergunta em si. Porque, de repente, aquilo deixou de ser sobre mim. Passou a ser sobre o impacto que eu poderia ter nele. Respirei fundo outra vez, sentindo o ar entrar devagar, como se tentasse acalmar algo que ainda estava inquieto dentro de mim. Talvez eu não tivesse todas as respostas. Talvez eu ainda estivesse aprendendo. Mas uma coisa era certa. O silêncio que veio depois dizia muito mais sobre mim do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. E, naquele momento, eu comecei a perceber que o verdadeiro desconforto não era o que ele perguntou. Era tudo aquilo que eu nunca aprendi a responder. Eu fiquei ali por mais alguns minutos, em silêncio, mas minha mente já não estava mais naquele quarto. Sem perceber, fui puxada para trás, para um tempo em que eu também fazia perguntas. E ninguém respondia. Lembro de mim mesma ainda pequena, sentada no chão da sala, brincando distraída, enquanto os adultos conversavam na cozinha. Às vezes eu ouvia uma palavra diferente, um assunto que despertava curiosidade. E, como qualquer criança, eu perguntava: o que isso quer dizer? E quase sempre a resposta vinha rápida, seca, encerrando o assunto antes mesmo de começar: isso não é coisa para criança. Ou então aquele clássico olhar. Aquele olhar que não precisava de explicação nenhuma, porque já carregava um aviso silencioso: não pergunte mais. Engraçado, né? A gente cresce achando que esqueceu essas coisas. Mas, na verdade, elas ficam guardadas em algum lugar dentro da gente, moldando a forma como vemos o mundo, e, principalmente, como reagimos a ele. Eu nunca tive muitas explicações. Só limites. Limites que ninguém explicou direito de onde vinham, nem porquê. E, com o tempo, eu aprendi a fazer o que parecia mais fácil: parar de perguntar. Parecia mais seguro assim. Menos constrangedor. Menos exposto. Mas o preço disso eu só comecei a entender anos depois. Cresci com a sensação de que havia partes da vida que eram proibidas de serem compreendidas. Como se existissem portas que eu não podia abrir, perguntas que eu não devia fazer, curiosidades que precisavam ser escondidas. E quando a gente cresce assim, a gente não aprende a lidar com o natural de forma natural. Tudo vira exagerado. Tudo vira desconfortável. Tudo vira silêncio. Eu me levantei devagar da cama, andando até o espelho quase sem perceber. Fiquei ali, olhando para mim mesma por alguns segundos, como se tentasse enxergar além da imagem refletida. Quantas vezes eu já me calei por não saber como explicar algo? Quantas vezes eu já senti vergonha de algo que, no fundo, era apenas humano? Passei a mão pelo braço, num gesto automático, enquanto essas perguntas ecoavam na minha cabeça. Talvez não fosse só sobre aquela pergunta do meu sobrinho. Talvez fosse sobre tudo o que veio antes dela. Sobre todas as vezes em que o silêncio foi escolhido no lugar da conversa. Sobre todas as vezes em que alguém decidiu que era melhor esconder do que ensinar. E, sem perceber, eu estava prestes a fazer o mesmo. A repetição é silenciosa e perigosa. A gente acha que está apenas reagindo, mas, na verdade, está reproduzindo tudo aquilo que um dia nos marcou. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo um nó se formar na garganta. Sabe quando uma memória não vem como imagem, mas como sensação? Era isso. Uma mistura de vergonha antiga, dúvida não respondida, e uma vontade enorme de fazer diferente. Porque, no fundo, eu sabia. Ele não tinha feito nada errado. A pergunta dele não era o problema. O problema era o quanto eu ainda carregava respostas que nunca tive coragem, ou oportunidade, de construir. E talvez, só talvez, aquela fosse a primeira vez que a vida estava me dando a chance de mudar isso. Eu fiquei parada no meio do quarto por alguns segundos, como se o tempo tivesse desacelerado só para me obrigar a pensar. A pergunta ainda ecoava na minha cabeça, mas agora vinha acompanhada de algo mais pesado. A decisão que eu precisava tomar. Porque não era só sobre o que ele tinha dito. Era sobre o que eu faria com isso. Eu podia simplesmente ignorar. Fingir que não ouvi, deixar o momento passar como se nunca tivesse existido. Era o caminho mais fácil. E, provavelmente, o mais comum. Ou podia reagir do jeito que eu mesma já tinha vivido tantas vezes. Isso não se fala. Um olhar de reprovação. Um constrangimento que ele talvez nem entendesse agora, mas que poderia carregar por muito tempo. Só de pensar nisso, senti um aperto no peito.
Eu não queria ser essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, outra voz dentro de mim insistia: e se você falar errado? E se disser algo que não devia? E se isso for demais para ele? Era estranho. Eu me sentia dividida entre duas versões de mim mesma. Uma que carregava todos os silêncios do passado, e outra que queria quebrar esse ciclo, mesmo sem saber exatamente como. Caminhei até a porta do quarto e parei ali, olhando para o corredor. O som da família ainda preenchia a casa, mas, naquele momento, tudo parecia distante. Como se eu estivesse num espaço só meu, tentando decidir quem eu seria dali para frente. Sabe quando a gente percebe que uma situação pequena pode ter um impacto muito maior do que parece? Era exatamente isso. Eu respirei fundo, apoiando a mão na parede, sentindo o coração bater um pouco mais rápido. Não era medo da pergunta em si, era medo da responsabilidade que vinha com a resposta. Porque responder não era só explicar, era ensinar. Era mostrar que existem limites, mas também que existem formas saudáveis de entender o mundo. Era, de certa forma, oferecer a ele algo que eu nunca tive. Mas será que eu estava pronta para isso? Será que eu sabia fazer isso do jeito certo? Eu fechei os olhos por um instante, tentando silenciar o excesso de pensamentos. Talvez eu não precisasse saber tudo. Talvez não existisse uma resposta perfeita. Talvez o mais importante não fosse o que eu ia dizer, mas como eu ia dizer. Com calma. Com respeito. Sem vergonha. Sem transformar algo natural em algo proibido. Quando abri os olhos novamente, senti algo diferente dentro de mim. Não era certeza absoluta, mas era um começo. Um pequeno passo para fora do automático. Porque, no fundo, eu sabia, entre a vergonha e a responsabilidade. Eu precisava escolher crescer. Eu não podia adiar mais. Ficar pensando demais só estava tornando tudo maior do que realmente era. No fundo, eu sabia que aquele momento não exigia perfeição. Exigia presença. E, pela primeira vez, eu queria estar presente de verdade. Caminhei pelo corredor com passos lentos, quase medidos, como se cada movimento ajudasse a organizar o que ainda estava bagunçado dentro de mim. Quando cheguei à sala, ele estava ali, sentado no chão, distraído com um brinquedo qualquer, completamente tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Talvez, para ele, realmente não tivesse. Mas, para mim, tinha sido tudo. Eu me aproximei e sentei ao lado dele, sentindo um leve nervosismo subir, como se eu estivesse prestes a ter uma conversa muito mais importante do que parecia. Ele levantou os olhos e sorriu daquele jeito simples, sem peso, sem expectativa. Aquilo me deu coragem. Eu respirei fundo, e decidi ser a adulta que eu nunca tive. Ei, posso falar com você um pouquinho? Ele assentiu, curioso, inclinando a cabeça de leve. Fiquei em silêncio por um segundo, escolhendo as palavras com cuidado. Não queria assustar, nem envergonhar. Só queria explicar. Sabe aquela pergunta que você fez agora há pouco? Ele fez uma expressão pensativa, como se estivesse tentando lembrar, e depois confirmou com a cabeça. Então, tem coisas que fazem parte do nosso corpo que são mais íntimas. Isso quer dizer que são partes privadas, que a gente não mostra nem fica perguntando sobre de qualquer jeito, tá? Ele me olhava com atenção, absorvendo cada palavra de um jeito que me surpreendeu. Sem interrupção. Sem risadas. Só escutando. Não é porque é errado, continuei, com a voz calma, mas porque é algo que a gente aprende a respeitar. O nosso corpo, e o corpo dos outros. Ele franziu a testa de leve, como se estivesse tentando entender completamente. Depois de alguns segundos, perguntou: tipo, segredo? Eu sorri, suavemente. Não exatamente segredo, mas algo que é só seu. Algo que merece cuidado. Ele ficou em silêncio por um instante, e então assentiu de novo, como se algo tivesse feito sentido dentro dele. Tá bom, tia. Simples assim. Sem drama. Sem peso. Sem vergonha. E, naquele momento, algo dentro de mim se desfez. Uma tensão que eu nem sabia que estava carregando simplesmente foi embora. Porque não era difícil como eu imaginei. Não era complicado como eu temia. Era só humano. Eu passei a mão de leve no cabelo dele, num gesto automático, mas cheio de significado. E você pode sempre perguntar, tá? Só que a gente aprende juntos o jeito certo de falar sobre as coisas. Ele sorriu de novo, já voltando a brincar,
como se aquela conversa tivesse sido apenas mais uma parte natural do dia. Mas, para mim, tinha sido muito mais. Eu me levantei devagar, sentindo o corpo mais leve, como se tivesse deixado algo para trás. Talvez medo. Talvez vergonha. Talvez um pedaço do passado que já não fazia mais sentido carregar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha feito a coisa certa. Depois daquela conversa, o dia seguiu, mas eu não. Por fora, tudo parecia normal. A casa continuava cheia, as vozes se misturavam, alguém ria alto na cozinha, crianças corriam pelo corredor como se o mundo fosse simples, e, de certa forma, para elas ainda era. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu me peguei observando tudo de um jeito diferente, como se estivesse um pouco distante da cena, assistindo à minha própria vida com outros olhos. Aquela conversa tinha sido curta, leve, quase simples demais. E ainda assim, tinha mexido em camadas que eu nem sabia que existiam. Eu fui até a janela, buscando um pouco de silêncio, mesmo com todo o movimento ao redor. Apoiei as mãos no parapeito e fiquei ali, olhando sem realmente ver, deixando os pensamentos fluírem sem tentar controlá-los. Porque, pela primeira vez, eu não queria fugir deles. O que mais me marcou não foi a pergunta dele, nem o desconforto inicial. Foi perceber o quanto eu ainda carregava coisas que nunca resolvi. Coisas pequenas, aparentemente inofensivas, mas que, ao longo dos anos, foram criando raízes silenciosas dentro de mim. Eu sempre me considerei uma pessoa tranquila, madura, alguém que sabia lidar com situações do dia a dia. Mas bastou uma pergunta inocente para mostrar que existiam áreas em mim que ainda estavam presas no passado. Áreas que reagiam automaticamente, sem reflexão. Áreas que ainda sentiam vergonha, mesmo sem saber exatamente do que. Sabe quando você descobre algo sobre si mesmo que muda a forma como você se enxerga? Foi exatamente isso. Eu não estava desconfortável por causa dele. Eu estava desconfortável por causa de mim. Por causa da forma como fui ensinada. Por causa das vezes em que me fizeram sentir que certas coisas eram erradas sem nunca explicarem o porquê. Por causa do silêncio que me acompanhou por tantos anos. E, de alguma forma, eu tinha normalizado isso. Tinha transformado esse desconforto em algo comum, aceitável, até invisível. Até aquele momento. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar devagar, como se estivesse limpando algo por dentro. Era estranho perceber que o crescimento, às vezes, vem assim, silencioso, inesperado, quase desconfortável. Mas necessário. Muito necessário. Porque crescer não é só aprender coisas novas. É também desaprender o que nunca fez sentido. É questionar o automático. É olhar para dentro e admitir: talvez eu não estivesse tão bem resolvida quanto imaginava. E isso não é fácil. Mas é libertador. Eu me virei levemente, apoiando as costas na janela, cruzando os braços de forma quase inconsciente. Um pequeno sorriso surgiu, não de alegria exagerada, mas de compreensão. De aceitação. Porque, no fim das contas, aquele momento não tinha sido um problema. Tinha sido um espelho. Um daqueles raros instantes em que a vida te mostra, sem rodeios, algo que você precisa ver. E cabe a você decidir o que fazer com isso. Ignorar, ou crescer. Dessa vez, eu escolhi crescer. E talvez essa tenha sido a parte mais importante de tudo. Não a pergunta. Não a resposta. Mas o que eu fiz com aquilo depois. Porque, naquele dia, eu entendi algo que nunca tinha parado para pensar antes. A forma como reagimos às coisas diz muito mais sobre a nossa história, do que sobre a situação em si. E, pela primeira vez, eu senti que estava começando a escrever uma história diferente. Depois daquele dia, algo mudou entre a gente. Mas não de um jeito pesado, nem estranho. Foi sutil. Quase imperceptível para quem olhasse de fora. Mas, para mim, era claro. Eu comecei a notar pequenas coisas. O jeito como ele se aproximava com mais confiança, como fazia perguntas sem hesitar, sem aquele medo silencioso de estar dizendo algo errado. E, pela primeira vez, eu não via aquilo como um problema. Eu via como um sinal. Um sinal de que ele se sentia seguro. E isso dizia muito mais do que qualquer palavra. Teve um momento, alguns dias depois, que ficou marcado para mim. Estávamos sentados no sofá, assistindo televisão, dividindo um pacote de biscoitos. Nada especial. Nada planejado. Só um momento simples. Ele encostou levemente em mim,
apoiando o braço, como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo. E talvez fosse mesmo. Tia, posso te perguntar outra coisa? Eu olhei para ele, e, dessa vez, não houve tensão. Nenhum pensamento acelerado. Nenhuma vontade de fugir. Só calma. Pode, claro. Ele fez uma pergunta qualquer, dessas que parecem pequenas, mas carregam curiosidade de verdade. E eu respondi. Simples, direta, sem complicar. Sem transformar aquilo em algo maior do que precisava ser. E, naquele instante, eu percebi. O problema nunca foi a pergunta. Nunca foi a curiosidade. Foi o medo que a gente aprende a sentir em relação a elas. Eu sorri, quase sem perceber, enquanto ele voltava a atenção para a televisão, tranquilo, leve, sendo apenas o que era, uma criança aprendendo sobre o mundo. E eu, finalmente aprendendo a não bloquear esse processo. Era curioso pensar como algo que começou com desconforto tinha se transformado em conexão, em confiança, em um tipo de vínculo que não precisa de grandes gestos, nem de palavras bonitas, só de presença. Só de abertura. Só de alguém disposto a ouvir, e a responder com respeito. Eu passei a mão de leve no cabelo dele, num gesto natural, enquanto ele nem percebia. E pensei comigo mesma. Às vezes, a gente acha que certos momentos são só constrangedores. Mas, na verdade, eles são oportunidades disfarçadas. Oportunidades de fazer diferente. De criar algo melhor. De ser, para alguém, aquilo que um dia fez falta pra gente. E, naquele instante simples, silencioso, quase comum, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo tinha ido muito além de uma pergunta estranha. Tinha se tornado um laço. Um daqueles que não se explica, mas se sente. Às vezes, a vida não muda com grandes acontecimentos. Não é um evento marcante, nem uma decisão radical. Às vezes, é só uma pergunta. Uma pergunta simples, inesperada, feita no meio de um dia comum, e que, de alguma forma, encontra um lugar profundo dentro da gente. Se alguém me contasse essa história antes, talvez eu risse. Talvez dissesse que era exagero, que não tinha nada demais. Mas hoje eu entendo. Não era sobre a pergunta. Nunca foi. Era sobre o que ela revelou. Sobre o que ela despertou. Sobre tudo aquilo que estava escondido atrás de reações automáticas, de desconfortos antigos, de silêncios que eu carregava sem nem perceber. Eu sempre achei que maturidade era saber lidar com situações difíceis. Mas, naquele dia, eu entendi que maturidade também é saber lidar com o simples. Com o inesperado. Com o que te pega desprevenida. E ainda assim exige de você uma resposta consciente. Eu não respondi perfeitamente. Não foi uma conversa ensaiada, nem cheia de palavras bonitas. Mas foi verdadeira. E, às vezes, isso é o suficiente. Talvez até mais do que o suficiente. Porque comunicação não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar disposto a construir elas junto com o outro. Com respeito. Com calma. Sem transformar curiosidade em vergonha. Sem transformar dúvida em silêncio. Eu olhei para trás, para tudo o que vivi, e percebi o quanto a falta de diálogo pode deixar marcas silenciosas. Não são feridas visíveis, mas estão lá, influenciando escolhas, reações, sentimentos. E, pela primeira vez, eu senti que tinha quebrado esse ciclo. Não de forma grandiosa, mas de forma real. E isso fez toda a diferença. Confiança não nasce de grandes discursos. Ela nasce em momentos pequenos. Na forma como a gente escuta. Na forma como a gente responde. Na forma como a gente faz o outro se sentir seguro, ou não. E, naquele dia, eu tive a chance de construir isso. De oferecer algo leve, claro, respeitoso. Algo que eu mesma teria querido receber. Eu sorri sozinha ao lembrar de tudo, sentindo uma paz tranquila, dessas que não fazem barulho, mas permanecem. Porque, no fim das contas, a maior lição não foi sobre o que dizer. Foi sobre como estar. Presente. Aberta. Disposta. Disposta a aprender, mesmo quando eu achava que já sabia o suficiente. E talvez seja isso que a gente esquece ao longo da vida. Que crescer não é um ponto de chegada. É um processo contínuo. Feito de pequenos momentos, como aquele. Nem toda situação constrangedora é um problema. Algumas são oportunidades. Oportunidades de mudar. De entender. De fazer diferente.
E, se eu pudesse resumir tudo o que aprendi naquele dia, seria isso. Às vezes, a vida não te testa nas grandes decisões, mas nas respostas mais simples. E são elas que mostram, de verdade, quem você está se tornando.